Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar aí de algumas aplicações do fenômeno da reflexão total, da parte aí de ótica geométrica. Então vamos começar relembrando o que é a tal da reflexão total. Reflexão total é um fenômeno que acontece quando você tem a luz se propagando de um meio para o outro, no caso, obrigatoriamente do meio mais refringente, que tem o maior índice de refração, para o meio menos refringente, que tem o menor índice de refração. E a gente sabe, aliás, se você não lembra muito bem, dá uma olhadinha nas aulas anteriores aí de refração, estudo do desvio e mesmo ângulo limite, reflexão total, a gente sabe que quando o raio de luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, tirando aquele caso da incidência normal onde não tem desvio, a luz ela vai o quê? Ela vai afastar da reta normal, tá certo? Então o que acontece? À medida que você vai aumentando o ângulo de incidência, vai afastando cada vez mais. Na situação que você tem um ângulo limite, o que acontece? Ainda há refração, só que o raio ele sai rasante à superfície, ele sai formando 90 graus com a normal. E se por acaso você tiver um ângulo de incidência maior que esse ângulo limite, ocorre o fenômeno da reflexão total, tá certo? Agora, gente, uma coisa que é muito comum de aparecer em prova é o cara colocar esse fenômeno contextualizado, tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos de situações aí do cotidiano que você tem reflexão total. Então vamos começar, pessoal, pelo exemplo que eu acho que é o exemplo mais manjado, assim, que mais vezes caiu até hoje desse assunto em prova, que é a fibra ótica. Fibra ótica, pessoal, é um cabinho de uma espessura aproximada aí de um fio de cabelo, tá certo? Que você usa para quê? Para transmitir dados de telefonia, né? Sinais de telefonia, sinais de internet, entre outras coisas. Recentemente o pessoal descobriu um novo uso para fibra ótica, que é fazer enfeite de Natal, né? Não sei se vocês já viram, que parecem uns cabelinhos assim bem fininhos e fica só iluminado na ponta. Que tem uma fonte luminosa de um lado, né? E aí fica só iluminadinho na ponta, também é uma aplicação atual aí para fibra ótica. Bom, como que funciona a fibra ótica, pessoal? Você tem a fibra, que é feita de um material que tem um índice de refração maior que o do ar, tá certo? Lembra que reflexão total só vai acontecer no meio mais refringente. E aí o que acontece? O sinal que você tem dentro da fibra, ele é emitido de tal maneira que toda vez que ele incide na superfície que separa a fibra do ar, o ângulo de incidência, lembrando que esse ângulo, né, é sempre formado com a normal ao ponto, ele acaba sendo o quê? Maior que o ângulo limite. Então, como consequência, a luz ela não consegue atravessar aqui para o ar e ela reflete dentro da fibra. E assim sucessivamente. E aí você tem transmissão, que nem eu disse, né, de sinais de telefonia, de internet e por aí vai. Tá certo? Então lembra, ele pode dar o exemplo que for, falar de fibra ótica e tal. Como que você vai tratar o problema? Você vai pegar o ângulo de incidência formado pelo raio incidente pela normal e a condição qual é? Esse ângulo tem que ser maior que o ângulo limite. E só lembrando mais uma coisa, como que a gente calcula o ângulo limite? Isso tem em aulas anteriores também, mas não custa nada a gente falar agora aqui. O seno do ângulo limite é sempre o índice de refração menor dividido pelo maior. E eu costumo dizer que essa é uma expressão que a gente não tem como errar. Por quê? Porque se por acaso você trocar e fizer o maior pelo menor, o seno vai dar maior que 1. E não existe seno maior que 1, tá? Então, n menor sobre n maior dá o seno do ângulo limite, ok? Gente, um outro exemplo que cai bastante aí, tanto em provas, né, vestibulares como o Enem, é a formação do arco-íris, tá? Gente, arco-íris não é um fenômeno assim tão simplório, né? Mas eu vou mais ou menos comentar com vocês qual que é o esquema de formação aí do arco-íris. Então, o que a gente precisa para ter arco-íris? Sol e chuva? Não, sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol? Não, isso aí é casamento espanhol.
Na verdade, pessoal, a gente fala sol e chuva, né? Chuva e sol. Mas na verdade você precisa ter uma fonte luminosa e você precisa ter o quê? Gotículas de água, né, em suspensão, tá certo? Muitas vezes quando a pessoa vai, sei lá, pega a mangueira para regar o jardim, também você tem pequenos arco-íris formados aí, tá certo? E em outras situações também. Então a ideia é você ter gotículas de água em suspensão e o quê? Uma fonte luminosa, que no caso, né, pessoal, a fonte óbvia para nós é o próprio Sol. Então eu fiz aqui uma representação de uma gota esférica. Professor, a gota é esférica? Não, mas só para simplificar aqui o nosso modelo, tá? Então o que acontece? Você tem uma luz branca que atinge essa gota, tá? E aqui, pessoal, quando essa luz passa do ar para dentro da gota, vão ocorrer 3 fenômenos. Tanto é que eu marquei aqui, ó, 3 fenômenos. Refração, por quê? Porque ela muda o meio de propagação. Estava se propagando no ar, passou a se propagar na água. Junto com a refração, você tem um fenômeno chamado dispersão luminosa. Então, lembrando, o que é isso? A luz branca para nós, pessoal, a cor branca não é exatamente uma cor. É a mistura de todas as cores. Então, cada uma das cores, né, e a gente tem infinitas cores a rigor, mas a gente costuma separar num grupo de 7, que é o famoso VAVAV. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? São os 7 grupos, assim, podemos dizer. O que acontece, gente? Todas essas cores no ar, elas têm o mesmo índice de refração. No vácuo, na verdade, né? Aproxima para o ar. Só que quando elas entram na água, cada cor tem um índice de refração diferente. E aí, como consequência, cada uma desvia de um modo diferente. E se elas estavam andando juntas e elas desviam de modo diferente, significa que elas o quê? Se separam. Então, esse fenômeno aqui da separação, né, das cores, é a dispersão luminosa. E lembrando, né, que existe uma regra para essa dispersão. Do vermelho para o violeta, a cor que desvia menos é a cor vermelha. E a cor que desvia mais violetamente, pegou aí? É o violeta, tá certo? Então, refração, dispersão e, gente, tem também um pouquinho de reflexão. Porque o que acontece? Sempre que você tem refração, um pouquinho da luz sempre acaba refletindo também. Não é o fenômeno físico que prevalece, mas ele também acontece aqui, tá? Pois bem, pessoal, aí a luz vai estar dentro da gota. Quando ela chegar nessa superfície, o que vai acontecer? Ela vai sofrer um fenômeno da reflexão total, tá certo? Ou seja, os raios eles não conseguem passar para o ar de volta, porque eles estão o quê? Atingindo aí a superfície, formando um ângulo maior que o ângulo limite. Ah, professor, mas quer dizer então que sempre vai acontecer isso? Sempre que você estiver olhando o arco-íris. Mas não é sempre que dá para ver o arco-íris. Então, claro que dependendo do ângulo, pode ser que o quê? Que atravesse a gota para o outro lado. Mas quando tem formação de arco-íris e você está vendo, aí você tem o quê? Reflexão total aqui. Tudo bem? E finalmente aqui no 3, o que acontece? Esses raios refletiram aqui, eles estão saindo e o que acontece? Eles vão sofrer refração, aí eles conseguem sair da água, tá? Desviam, no caso, afastando da normal, né? Porque a água é mais refringente que o ar, e vão para o olho do observador. Então você tem aqui refração, e lembra que eu falei, sempre que tem refração também tem um pouquinho de reflexão, tá certo? Mas o fenômeno que prevalece é a refração. E aí vão para os olhos do observador, tá? E aí o cara vê o arco-íris, né? Claro que não é uma gotinha só, são várias gotículas aí que fazem isso. E aí você tem aquele arco-íris bonito e o pote de ouro, será que tem mesmo? Lá no fim do arco-íris. Uma pergunta que eu já vi cair em prova, pessoal, é a seguinte. Você está olhando o arco-íris, tá? Então aqui eu estou olhando para você, imagina que onde você está tem um lindo arco-íris. Pergunta é, cadê o Sol? Ah, professor, importa onde está o Sol? Claro que importa, porque pensa comigo, ó.
Tá vindo luz branca. Luz branca vem da onde? Do Sol. Para acontecer tudo isso e ir para o olho do observador, gente, para que aconteça isso, só tem uma possibilidade. O Sol tem que estar o quê? Atrás desse observador, tá certo? Então, fibra ótica e arco-íris são dois exemplos aí que a gente tem para reflexão total. E ó, pessoal, segura 2 segundos que eu vou voltar com mais 2 exemplos para a gente terminar esse assunto. Segura aí, eu já volto. Segurou? Segurou? Voltei. Vamos lá, mais 2 exemplos de aplicação da reflexão total. Exemplo número 3, miragens. Então, vê se você já passou por uma situação dessa. Você está lá viajando, aquele dia de sol a pino, bem a hora do almoço, não tem uma nuvem no céu, aquela estrada reta, você dirigindo, quando de repente você olha lá longe e vê uma poça d'água na estrada. E nesse momento você se pergunta, poxa, mas não tem uma nuvem no céu? Né? Será que choveu e está molhado ainda mesmo com esse calor? Muito estranho isso. E aí você vai até onde a poça estava, e qual não é a sua surpresa ao perceber que a poça não está mais lá, ela está adiante. E aí você pensa, não vou desistir, vamos lá, continua com o carro, e quando você chega no lugar que você viu a poça pela última vez, a poça novamente está mais para frente. E nesse momento você pensa, estou sendo trollado pela poça? Gente, na verdade você nunca vai chegar nessa poça. Por quê? Porque isso que você está vendo não é uma poça d'água, é uma miragem, tá? Como que funciona a miragem, pessoal? O negócio é o seguinte. Para acontecer isso que eu acabei de comentar com vocês, é todo dia que acontece? Não é. Tem que ser um dia bastante quente, sol rachando o coco, que nem o pessoal fala. E é qualquer tipo de piso, de superfície que acontece isso? Não. Principalmente asfalto. O asfalto, pessoal, o que acontece? Ele tem como característica, até pela sua cor mesmo, né? Ele, quando recebe a radiação do sol, ele reflete muito pouco e ele absorve muito. E acaba o quê? Irradiando calor, tá certo? Então vocês concordam comigo que aqui perto do asfalto você tem o ar mais quente? E aqui mais para cima você tem o ar o quê? Menos quente. Até aí tudo bem? Então o que acontece? Devido a essa diferença de temperaturas, né, não é que aqui é uma, aqui é outra. Você tem, na verdade, uma transição aqui de um valor maior de temperatura para um valor menor. A gente pode aqui pensar num modelo como se você tivesse várias camadas de ar, tá certo? Cada uma, pessoal, com uma temperatura, ok? Agora me diga uma coisa. Quanto mais quente é o ar, o que acontece com a densidade dele? Quanto mais quente o ar, significa que menos denso ele é. E quanto mais frio ou menos quente, significa que ele é o quê? Mais denso. Por que isso, hein? Porque quando você deixa o ar mais quente, o que acontece? As moléculas ficam mais agitadas, o ar fica mais rarefeito, tá? E aí alguém poderia perguntar, pô, professor, mas você não falou numa outra aula nossa aí que o ar menos denso tende a subir e o ar mais denso tende a descer? Sim, só que aqui tem uma diferença. Aqui, pessoal, você tem uma fonte de calor constante que é o asfalto quente, né? Então, pelo contato do ar com esse asfalto, isso vai acontecer. O ar quente fica próximo aí ao asfalto, tá certo? Mas é claro que você tem também correntes de convecção aqui. Tudo bem até aí? Agora uma outra pergunta. O que vocês acham que acontece com o índice de refração? Quanto mais quente, menos denso. E o que vai acontecer com o índice de refração? Ele vai ficar menor, pessoal. Menor o N, índice de refração. Por que isso, hein? Qual é o menor índice de refração que você tem? O menor que você tem é o do vácuo, que é 1. E assim, pessoal, vou falar uma coisa que parece meio besta, mas acho que vai dar para entender.
O vácuo é como se fosse um ar de densidade igual a zero. Porque quando você vai deixando o ar mais rarefeito, qual que é o limite para isso? É ele o quê? Virar o vácuo. Então, quanto menos denso é o ar, menor o quê? O índice de refração. E, portanto, quanto mais denso, significa que maior o quê? O índice de refração. Portanto, o que vai acontecer aqui, pessoal? Você tem um raio de luz que sai, por exemplo, do Sol, vai chegando aqui próximo da Terra, e o que vai acontecendo? Como você tem diferentes índices de refração, esse modelinho que eu falei das camadas é como se cada camadinha tivesse o quê? Um valor de N diferente. Detalhe, né? Daqui para cá vai sempre diminuindo. Então, o que está acontecendo com a luz? Ela está passando do meio mais para o menos, ela vai sempre o quê? Afastando da normal, cada vez mais. Até que vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Vai incidir formando um ângulo maior que o ângulo limite, e aí ocorre o fenômeno da reflexão total. E esse raio acaba indo para o olho do observador. Só que, gente, o nosso olho, ele não vê a luz fazendo curva, tá? A luz, ela engana o nosso olho. Então, o raio que chega, o que o nosso olho, o nosso cérebro constrói? Que ele está vindo daquele lado que chegou. Portanto, esse cara aqui, ele vai ver uma imagem, por exemplo, aqui do Sol, aqui embaixo. Então, esse molhado que você vê, na verdade, né, que estaria aqui, o que é isso, gente? É uma imagem que você vê do Sol ou do céu, tá certo? Então, isso a gente chama de miragem e é mais uma aplicação da reflexão total, tudo bem? E para terminar, gente, uma última aplicação, ó, dos 4 exemplos que eu estou falando para vocês, os 3 primeiros eu já vi cair em prova. Esse último eu só estou esperando, gente, porque é uma aplicação tecnológica mais nova, tá? Sensor de chuva para para-brisa. Então, deixa eu explicar como é que funciona. Não sei se você já ouviu falar que tem alguns carros que você não precisa ligar o limpador de para-brisas quando chove. Então, o que acontece? Ele automaticamente tem um sensor, né, que automaticamente aciona o limpador. Gente, eu não sei se vocês sabiam, mas esse sensor funciona pela reflexão total. Então, olha só como é que acontece aqui. Isso aqui é o para-brisa, tá certo? Vou até colocar aqui a legenda, para-brisa do carro. É claro que eu desenhei ele mais espesso, né? Porque senão a gente não ia conseguir enxergar aqui. E o que acontece? Aqui você tem o seu sensor. Esse sensor, pessoal, ele tem uma partezinha que emite um sinal e uma outra partezinha que recebe o sinal. Então, o que acontece? Emite um sinal aqui, tá certo? O N do ar é aproximadamente 1. O N do vidro é aproximadamente 1,5. Quando você tem o ar seco, né? Então, esse índice de refração é 1, esse é 1,5. O que vai acontecer? Você tem um certo ângulo limite, tá? E o que vai acontecer? O modo como ele está montado, ele está, na verdade, fazendo incidir o sinal com um ângulo que é maior que o ângulo limite. E aí, como consequência, o raio não passa para o ar. Ele bate aqui na divisa, né, do vidro com o ar e ele sofre reflexão total. Ou seja, o sinal que você está recebendo aqui é praticamente o mesmo que você está mandando aqui. Bom, aí você tem um circuito eletrônico ligado a isso e vai, em outras palavras, qual que é o comando? Se esse sinal recebido for bastante intenso, praticamente igual ao sinal emitido, qual que é o comando? Mantenha desligado o limpador, porque não está chovendo. Agora, gente, quando você tem chuva, eu fiz aqui, né? O sensor, para-brisa e aqui a água. A água, pessoal, tem índice de refração 1,3. O vidro 1,5. Então, quando você tem chuva, na verdade você está mudando o ângulo limite. Na verdade, você está aumentando o ângulo limite, tá? E o que vai acontecer? Quando tem chuva, o raio que sai aqui do sensor chega nessa superfície, como aqui é água com vidro, você aumentou o ângulo limite, o que acontece? Antes ele era maior que o limite daquela situação. Agora, gente, ele é menor. E como consequência, o raio ele acaba saindo do para-brisa para a água.
Agora, significa que não chega nenhum sinal aqui? Não, chega. Só que, gente, sempre que tem refração, tem reflexão, né? Só que o sinal que chega aqui, ele é bem mais fraco do que o que chegou aqui. E aí, tem um circuitinho eletrônico ligado lá, qual que é a ordem? Opa, tá chegando o sinal menor, comando, ligue o limpador de para-brisas. Quanto mais forte chover, ligue mais rápido e assim por diante. Então, pessoal, 4 exemplos aí quentes, tá? Que é legal você saber o contexto, claro que a teoria é sempre a mesma, né? Ângulo de incidência maior que o ângulo limite, mas é legal você saber o contexto que isso pode aparecer, tá certo? Para facilitar a sua resolução. Obrigado, gente, espero que você tenha entendido, valeu, até a próxima.